Ora bem, estamos a ouvir Sleepy Rust do Miguel Castro. Ele já está aqui comigo ao telefone, só estou à espera que cheguem mais pessoal. Pá. Quando tivermos 15 a gente arranca. Vocês já me estão a ouvir, com certeza. Miguel, já estás no ar. Miguel, podes falar, estamos aí, como é que é? Olá, viva, está tudo bem? Tudo porreiro, pá. Olha, para já, antes de mais, é com um grande orgulho que tenho aqui, nesta conversa aqui com os Marretas. Isto é tudo malta interessado em música. Ótimo, ainda bem. E foste das primeiras pessoas que eu pensei em ter vir aqui. Tu e o Luís Furtado também, mas o Luís Furtado não lê as mensagens, olha, estás a ver? mas tu foste sempre uma das primeiras pessoas que eu quis ter aqui para conversarmos. Da minha parte agradeço, e é sempre um prazer estar à conversa contigo obrigado, pá, obrigado. E trabalhar contigo, e enfim, qualquer projeto que tu realmente me convidas ou me falas é sempre interessante, não é? Portanto, o prazer é todo meu. É mútuo, é recíproco. Tu és um grande profissional. Estávamos aqui a falar em off que eu tenho estado a descobrir coisas tuas. Vou-te fazer umas perguntas. Tenho algumas curiosidades. Por acaso já tivemos muitas vezes. Olha aqui, a Susana está a dizer boa noite, já está aqui, a malta já estás lá. Isto tem uma certa latência, estás a ver? A malta, se quiser fazerem perguntas e no chat, o Miguel está do lado de lá, também consegue ler alguma coisa, uma coisa ou outra, porque nós vamos estar aqui também a ver as imagens, etc. Consegues ver as imagens aí, essa edição que eu fiz, não é? Consigo. Pronto, consigo. É isso. Consigo ver aqui nos comentários. Exatamente. A malta vai tendo aquelas conversas. Uma coisa ou outra, porque nós vamos estar. Exatamente. Eles estão na conversa uns com os outros e depois falam com a gente também, e é mesmo assim. Olha, Miguel, eu tenho algumas curiosidades que eu nunca falei contigo sobre certos assuntos. Uma delas é, eu queria-te já começar a perguntar o seguinte, quando é que tu aprendeste a tocar a guitarra? Quando é que tu viste em ti que tinhas um chamamento para a música? Foi de uma coisa de logo tenrinha, de miúdo, ou como é que foi? Conta-me aí. A primeira memória que eu tenho de ligação à música e à guitarra em particular foi no colégio em que eu estava na terceira ou na quarta classe. Estava a comer o lanche que a minha mãe punha na mala para eu levar para a escola, e estava sentado à porta da escola porque as aulas já tinham acabado, à espera que os meus pais me viessem buscar. E estava a cantar mentalmente um instrumental de guitarra que aparecia na altura numa telenovela brasileira, que não faço ideia se era a Gabriela, se era o Casarão ou se era o Lastro, era uma dessas telenovelas. Eu lembro que aquele instrumental de guitarra me marcou bastante, que eu gostava muito. Então eu lembro que eu estava a comer o lanche à porta da escola, à espera dos meus pais, e imaginava eu a tocar viola, a tocar aquela música. Portanto, a minha primeira abordagem à guitarra foi quando eu era miúdo, foi assim uma coisa muito imaginária, porque aquela música mexeu comigo. Mais tarde, aos 10 anos, no Natal, ofereceram uma viola, eu tentei aprender a tocar, mas não aquilo desisti, era muito complicado para mim, e por altura dos 13, mais ou menos 14, não sei porquê, peguei na guitarra outra vez, muito inspirado por grupos que eu andava a ouvir na altura, sobretudo os Clash, influenciaram bastante, os Police, os Ramones, digamos, aquelas bandas do pós-punk logo a seguir, mais ou menos na altura de 79, 80, os Blondie, essas bandas todas. Eu gostava muito daquilo, olhava para a guitarra e pensava até que ponto é que eu consigo reproduzir na guitarra a música que gosto, e foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a aprender. Foi tudo de ouvido, não é? Foi... Tudo de ouvido, à exceção de... Houve uma altura da minha vida mais tarde que estudei numa escola de música, mas aí, portanto, eu aprendi como autodidata e aprendi muito, sobretudo, a tocar com outros músicos e amigos meus que tocavam, e a gente como é que se tocava, a ouvir discos, a tentar reproduzir na guitarra. Mas houve uma altura da minha vida em que eu estudei música formalmente, estive numa escola de música durante um ano em que aprendi boas bases de teoria e também de técnica. Depois acabei por não continuar, mas houve uma altura que estive mesmo numa escola de música durante um ano. Mas, no entanto, o meu processo foi essencialmente autodidata, sim. E tu, Miguel, digo-te uma coisa, tu és muito criativo. Para que a malta perceba aqui os marretas, tu portanto, tu és compositor, tu escreves, não escreves só para ti, também escreves para outros, não é? Tu fazes, és um compositor, portanto, tu tens
uma grande dose de gênio, estás a ver? E a verdade tem que ser dita, pá. Tu que fazes como deve ser, nem que seja, por exemplo, os porquinhos da Hilda, que era um bocado de música com letra na brincadeira, mas aquilo era sempre uma cena muito profissional, estás a ver? Diz-me uma coisa, antes a gente já vamos aos porquinhos da Hilda e ao Fado Leoné, etc. Claro. Qual foi a primeira guitarra que tu tiveste? Que idade é que tinhas? Eu tinha 10 anos quando no Natal me ofereceram uma viola dita clássica de cordas de nylon, que ainda hoje a tenho. Pois, boa. Está um bocado assassinada, mas ainda a tenho, e era uma viola de marca Raimundo, penso eu. Raimundo é bom, pá. Raimundo é muito bom. O meu irmão tem uma Raimundo. O meu irmão tem uma Raimundo também, pá. Sim, ela sempre teve bom som e aguentou muitos pontapés. Exato, é uma grande viola, coisa, pá. Não é? Exatamente. Mas sabes que as guitarras assassinadas dá sempre para dar um jeito. Há produtos bacanas para dar na madeira, mas também as guitarras querem-se assim usadas, não é? O que eu digo, porque tu pegas em guitarras que já estão mais com os pés para a cova e consegues restaurar isto, nós já temos os trabalhos teus. E depois meto-os a tocar, siga. E depois não os consigo vender, estás a ver? A minha ideia era fazer e vender, mas não consigo, pá, não consigo. Miguel, qual foi a primeira banda que tu tiveste? A minha primeira banda que eu tive foi um desastre. Eu não tocava nada de viola, tinha 14 anos na altura. Foi com os colegas meus da escola. Fomos para a antiga sala de ensaios mítica que havia em Lisboa, chamada Cenófila, na Rua Gonçalves Cenófila, sim, eu cheguei lá. Estava atulhada de bandas. Uma dessas bandas eram os Chutes e Pontapés, que também na altura ensaiavam lá na Cenófila. Entre fizemos 2 ou 3 ensaios e tentámos fazer um mini concerto na festa da escola. Desastroso, cada um a tocar para o seu lado, e não foi assim uma experiência muito enriquecedora. E a banda chamava-se SP30, porque na altura de tocarmos ainda não tínhamos nomes e ninguém se entendia para os nomes, e nós estávamos na sala de aulas e havia umas borrachas verdes da Pelican que diziam Pelican SP30. Então eu já farto de discussões por causa do nome da banda, disse, olha, vamos nos chamar SP30 e acabou. E pronto, foi a minha primeira tentativa musical. Olha, a primeira vez que ouvi falar em ti foi através do Álvaro. O Álvaro acho que chegou a dar uns toques contigo. O Álvaro, sim. O Álvaro, para que a malta se situa, é o baterista dos Mostarda no Prego. E eu lembro-me, pronto, a gente ainda não se conhecia, ele já me tinha falado em ti. Aliás, eu não me lembro quando fui entregar um CD dos Mostarda no Prego. Eu fui com o Álvaro e foi aí que eu te conheci. Pronto, conheci pessoalmente. Embora tu mesmo nos porquinhos da Hilda, normalmente eras sempre mascarado, também não dava para te ver muito bem. Tu tens sempre grandes óculos e grandes cenas e chapéus. Sim, o caso dos porquinhos da Hilda era, como é que eu ia dizer? Aquilo é quase como se os 4 elementos da banda fossem 4 personagens de uma banda desenhada. Portanto, isso fazia parte do conceito do grupo e sim, exatamente, o guarda-roupa era um bocado a condição. Como é que surgiram os porquinhos da Hilda? Os porquinhos da Hilda surgiram quando houve uma altura da minha vida em que eu já estava, eu tinha sido professor durante 2 anos no ensino secundário, professor de Biologia e de Ciências da Terra e da Vida, mas também já tocava na altura, e eu tinha feito um trabalho discográfico nos estúdios Musicord, que infelizmente não existem, em Campo de Ourique, em Lisboa, e decidi tirar um ano da minha vida sem trabalhar no ensino, mas também não estava a fazer música para perceber o que é que eu queria fazer. Portanto, durante 2 anos trabalhei no ensino, juntei algum dinheiro para tirar um ano, para ver o que é que eu vou fazer da minha vida. Sinceramente, gostava de dar aulas, mas não era bem aquilo que eu queria. Na música também não tinha nenhuma banda, não, nenhum projeto que estivesse a funcionar. E eu ia em 2 meses de férias em casa, ia tocar para mim, sossegadinho, quando toca o telefone e me liga o Nando Araújo, baixista, que também é conhecido, tem o nome artístico de Yami. É um grande baixista. Sem dúvida, e teve durante muitos anos a acompanhar a Marisa, agora não sei com quem é que ele está em alguma banda ou se tem só o projeto dele pessoal. E então o Nando / Yami, que também é da Amadora, a minha cidade natal, ligou-me
a perguntar se eu estava interessado em formar-nos um duo, mas tinha que ser assim, pá, um duo giro, pá, porque eu gostava, eu gosto da tua maneira de estar em palco, pá, tu brincas com o público, és meio irreverente, fazes cenas fora, eu já estou farto de bandas normais, eu quero uma banda anormal. Portanto, na realidade, quem fundou os Porquinhos da Ilha foi o Nando Araújo, Yami, porque ele é que teve a ideia de me convidar para fazer uma banda dita anormal. Pronto. E o nome? Nós começamos... O nome, como é que surgiu? O nome, bom, isto é, então, recapitulando, acelerando para te veres como é que surgiu o nome. Éramos para ser só dois. Mas, entretanto, o Nando fala com o Carlos Miguel, o Carlos Antunes, e o Carlos Antunes, na altura, estava com pouco trabalho. Olha, também estou interessado em formar uma banda anormal. E começámos a tocar os três. Bom, e fizemos ainda aos três um ou dois concertos. E como é que apareceu o nome? Na véspera de irmos tocar, alguém falou, já não sei porquê, em porquinhos da Índia. Qualquer coisa, que alguém tinha ido a uma loja de animais e tinha visto uns porquinhos da Índia. Estávamos em casa do Yami, a mãe dele, a Dona Augusta, ainda era viva, e a conversa passou por ela, não sei o que, qualquer coisa, etc e tal, porquinhos da Índia. E eu percebi porquinhos da Ilha. E pensei, por que não? Porquinhos da Ilha, isto era giro para nós. Entretanto, toca o telefone e o Vítor Bruega, o antigo proprietário de uma sala enorme na Moita, que era o Freira Bar, precisava urgentemente de uma banda, a perguntar se o Nando tinha alguma banda e que estivesse pronta para tocar já na sexta-feira. Nós estávamos tipo numa quarta-feira, era para tocar dali a 2 dias. E o Nando, sim, temos. Só tínhamos 3 ou 4 temas. Bom, então e qual é o nome? E digo eu, Porquinhos da Ilha. E foi assim que ficou. Entretanto, passámos 48 horas desenfreadamente a ensaiar para termos repertório pelo menos para 1h30. Foi um concerto que foi de improviso, na Moita do Ribatejo, mas correu muito bem. E pronto, ficou Porquinhos da Ilha. Dali a mais 2 espetáculos, entrou o Johnny Garcia, que era um veterano do rock and roll aqui na Amadora, passou por muitas bandas míticas, nomeadamente nos anos 80. Não é? O guitarrista. O Johnny foi um dos fundadores dos STS Paranoid e tocou com Tolly Hall, tocou com Trains Station, tocou com Beatniks, o Johnny tocou com muita gente. Pois, era já batido. Ao fim do mês de banda, passámos a quarteto e pronto, foi assim. Fez as coisas, levaram o seu caminho, não é? Fixe. Agora, olha, só para também perceber aqui uma coisa, quem é que pronto, foste tu sempre o letrista ou houve como é que era? Nos Porquinhos da Ilha fui sempre o letrista. Fiz também a maior parte das melodias. Houveram 2 ou 3 temas que são músicas minhas e de Yami em parceria, e outros 2 ou 3 temas que eram temas tradicionais do México e também de Portugal, melodias populares do domínio público, em que eu fazia uma letra diferente. Portanto, no caso dos Porquinhos, foi mais ou menos assim que funcionou a escrita, não é? E olha, foi assim muito rápido, não foi? Como é que foi? O pessoal ouve o Canguru, não é? Pronto, é uma música que... Os Porquinhos de Ilha, tudo o que aconteceu connosco, nós não estávamos à espera, nem nunca premeditámos nada. E penso que o mais importante é quando as pessoas têm um grupo, quando as pessoas tocam, as pessoas não premeditarem nada. Exato. Houve uma altura, sobretudo os primeiros 3, 4 anos, as coisas encarregavam-se de funcionar por si, nós não fizemos nada. Ou melhor, criámos uma banda, e fizeram as músicas às salas para tocar nós às vezes aqui pomos a música. A escola é uma grande bosta, estás a ver? A escola é um grande tema, pá. Eu gosto muito desse tema. A escola é uma grande bosta. Essa canção é uma homenagem dos Porquinhos da Ilha ao grande Chuck Berry, porque o Chuck Berry escreveu um School Days, não é? E eu, baseado naquilo, deixa cá ver, se isto fosse um School Days em Portugal, a versão dos Porquinhos da Ilha, como é que seria, não é? E tu tens um humor, tens um humor próprio, pá. Tu tens uma cena que é tua, estás a ver? Já tive mais, mas... Pois, não, mas estes últimos trabalhos são mais... têm humor, mas pronto, tem uma escrita mais madura, não é? Ouve lá, estava aqui há bocado o Zé Leão a perguntar que idade é que tu tens? Tenho 53. 53. Pois, já tens uma carreira do caraças, estás a ver? Mas de cabeça tenho 17, 18. Mentalmente não passo dos 17, 18. Pois, estás sempre na mesma. Olha lá uma coisa. Tu começaste... Portanto, a carreira mesmo assim,
dito, quando é que te tornaste profissional? Com que idade é que te tornaste profissional da música? Eu profissional mesmo, a viver a tempo inteiro e a dedicar-me a tempo inteiro à música, foi em 1995 com os Porquinhos da Ilha. Portanto, recapitulando, eu durante muito tempo estudei e toquei. Fui professor no ensino secundário durante 2 anos. Eu não sabia que tinhas sido professor, caraças. Não sabia. Sim. Tu és professor de quê? De filosofia, não é? Não, de biologia. De biologia. Portanto, eu venho da Faculdade de Ciências de Geologia, é o meu curso. Biologia. Portanto, e nessa altura, quando eu estava na faculdade, tinha uma banda e foi aí que eu conheci o Álvaro baterista da tua banda. Sim. Porque nós ensaiávamos na garagem de um colega meu no Cacém e o Álvaro na altura também morava no Cacém, tocava bateria, conhecia o Pedro Duarte, enfim, falamos todos uns com os outros. Sim. E os ensaios corriam na garagem do Pedro Rato, Duarte. Eu pensava que era do Nuno Rato. O Nuno Rato também o conheci e mais tarde apanhei porque ele trabalha na gestão de um auditório em Vila Franca de Xira. E não é Vila Franca de Xira, é Vila Velha de Roda. Vila Velha de Roda, epá, Vila Franca de Xira. Epá, é Vila. Epá, já encontrei, quando lá vou tocar, encontro lá sempre o Nuno Rato, sim. Que também eu conheci lá naquela altura. Aliás, eu venho de uma geração, antes dos Porquinhos da Ilha, que ali aquele eixo do Cacém, que é a Luz Amadora, juntou-se ali gente, porque eu lembro na altura, no Cacém, tinhas a quadrilha do Sebastião Antunes, que eles ensaiavam lá, tinhas a antiga banda do Pedro, que eram os Bandos d'Água, também ensaiavam lá, tu com os Toxicamente também acho que andavas a ensaiar por lá, portanto... Os Toxicamente... Eram só bandas. No Estúdio Gar, nas garagens ao pé do Estúdio Gar. Então, e os concertos que se faziam no 81, o Bar do Cunha, no Cacém, aqueles concertos que a Junta organizava no Jardim dos Bons Amigos, ou seja, isso foi antes dos Porquinhos da Ilha, eu passei muito por esse circuito, tocava em Sintra, Cacém, Amadora, que é a Luz, era a linha de Sintra mexia um bocado e foi nessa altura que eu conheci o Álvaro, não é? Um bocado, foi nesses anos. Olha, eu vou passar aqui um vídeo dos Porquinhos da Ilha e a gente já volta à conversa, está bem? Ok, só um bocadinho. Então, pessoal, vou passar aqui um vídeo dos Porquinhos da Ilha com o Canguru. A gente depois já voltamos aí à conversa com o Miguel Castro. Já voltamos. O teu ramalho tem ar de paspalho, o avô Anacleto tem problemas no reto, a avó Mariana está com uma pesana, o primo Silvestre tem cara de extraterrestre, a prima Amália fugiu para a Austrália, casou com um gabiru, deu à luz um canguru. Canguru, diz-me tu, quantos pelos tens tu no nariz? Canguru, diz-me tu, quantos pelos tens tu no nariz? Canguru, fugi de uma ambulância a caminho do hospital, peguei na minha prancha e surfei para o Senegal. Cheguei ao Senegal, não haviam aviões. Peguei na minha prancha e surfei para os Camarões. Cheguei aos Camarões e vi lá um urubu. E o urubu é só para rimar com o canguru. Au, canguru, au, au. Canguru, diz-me tu, quantos pelos tens tu no nariz? Canguru, diz-me tu, quantos pelos tens tu no nariz? Canguru. Canguru, diz-me tu, quantos pelos tens tu no nariz? Canguru, diz-me
quantos pelos tens tu no nariz, canguru? Talking about a kangaroo. Ora bem, O Carlos, ora bem. Diz lá. o Carlos Porto Alegre Martins diz que chegou do Brasil. Estão todos bem. Ora bem. É. O vocalista dos Mostarda no Prego. Olha, tivemos agora com os Porquinhos da Ilha. Epá, depois dos Porquinhos da Ilha, deixa-me passar aqui para o fundo do convidado, está aqui. Que é para a malta saber que estou a falar contigo. A malta que entra depois sim ficam a saber que estou a falar contigo. Olha, os Porquinhos de Ilha duraram quantos anos? Vocês tocaram no país quase todo, não é? Nós tocamos pelo país quase todo e fora do país. Nós duramos desde 1995, que é o ano em que eu decido largar tudo para me dedicar só à música. Portanto, comecei a ser músico profissional em 95. E duraram até 2006, pouco depois de eu voltar dos Estados Unidos, sendo o último concerto em setembro de 2006 em Alcotim, portanto ao pé de Vila Real de Santo António. Foi portanto, o primeiro concerto foi em 95 na Moita e o último em setembro de 2006 em Alcotim, portanto desde 11 anos, exato, 11 anos. E tens saudades desse tempo, ou como é que é? Algumas no sentido em que foi a minha primeira experiência musical a tempo inteiro na música e pelos Porquinhos da Ilha, devido aos músicos que estavam envolvidos, a música que a gente fazia e toda a enorme carga de concertos que tivemos durante aqueles anos, ainda bem que assim foi. Como é que eu tenho de explicar? Houve um período, durante aqueles 11 anos, houve um período de 5, 6 anos que a minha vida pode ser descrita como a hora do recreio. Só que foi uma hora de recreio que demorou 5, 6 anos. A nossa vida era tocar, gravar e andávamos constantemente na cowboyada a fazer disparates, sempre divertidos. Tivemos também algumas discussões, alguns momentos de tensão. Passámos por alguns momentos tristes, quando faleceu o Johnny Garcia, o nosso guitarrista, e quando faleceu o Armando Filipe, o nosso primeiro roadie, que ficou sempre connosco até o dia em que ele morreu devido a um acidente de viação. Sobretudo pelo Johnny e pelo Armando, tenho muita pena deles não estarem ainda entre nós, são pessoas das quais eu tenho saudades. Mas criaram-se laços de amizade, ainda hoje, quando eu encontro o Nando, quando eu encontro o Paulo Norte, que é um baterista fabuloso, quando eu encontro o Luciano Barros, também passou pelos Porquinhos da Ilha. Aliás, eu tenho trabalhado muito com o Luciano Barros, ainda trabalho com o Luciano Barros. Acabámos a bem e somos todos amigos e recordamos os bons tempos e volta e meia o Paulo, que mora em Leiria, liga para mim, já não fala comigo há um ano, mas eu começo a falar com ele e é como se tivéssemos estado a falar há meia hora atrás, é uma situação esquisita. São quase irmãos, não é? Ficaram quase irmãos. Exatamente, já não falávamos há um ano, mas eu ligo, então Castro, estás bom para parte dessa porcaria da pandemia, então, já não falávamos com ele há mais de um ano, parece que ainda há bocado estive a falar com ele, nesse aspecto foi bom, não é? Olha lá uma coisa, depois dos Porquinhos da Ilha, o que é que tu fizeste? Tu trabalhaste com a Dina, não é? Eu vi-te uma vez... Trabalhei, eu durante 6 anos eu fiz a direção musical da Dina e produzi um disco para a Dina, escrevi também letras para a Dina. Eu tive o prazer de produzir em 2009, foi em 2008 ou 2000, foi em 2009 para a Farol Music, um álbum da Dina que era o De Cor da Vida. Um álbum que tinha alguns inéditos e que tinha um best-of, portanto era uma coletânea de temas antigos dela, remasterizados e alguns inéditos. Eu tive então a hipótese de produzir esses inéditos para ela. Na altura tivemos canções que bateram bastante, como Esta Manhã em Lisboa, O Teu Olhar Mentiu, e sobretudo aprendi muito com a Dina, porque em termos de composição, eu sempre às vezes, por causa da escola que tinha dos Porquinhos da Ilha, complicava os arranjos e queria coisas um bocado fora do vulgar e fugir. E a Dina ensinou-me a ser mais normal, a ser mais simples e a ser mais melodioso. Ela era uma grande artista, não era? Tu davas-te bem com ela, não é? Eu via sempre em palco, ela gostava muito de ti, não é? Ela gostava muito de ti. Dava bem com ela, também discutia às vezes com ela, não é? Mas dava bem com ela e tínhamos
uma relação musical e de amizade muito transparente. Às vezes ela adivinhava o que é que eu ia dizer, eu adivinhava o que é que ela ia dizer. Enfim, a saúde faltou no fim da vida dela. Pois, ela teve um problema de saúde. Fibrose quística que lhe afetou os pulmões gradualmente, e houve uma determinada altura que ela deixou de poder cantar. E houve uma determinada altura que ela deixou de poder respirar. A fibrose quística, que eu saiba, não tem cura. E pronto, foi o que se passou. Mas viajei muito com a Dina, chegámos a ir para fora de Portugal, fomos para os Estados Unidos, também corremos muitos sítios do país, foi giro. Pois tu já tocaste em muitos sítios, já tocaste muito fora, não é? Algumas vezes, não tanto como eu gostaria, toquei algumas vezes fora, mas não tanto como eu gostaria. Miguel, tu além da Dina, o que é que fizeste, o que é que trabalhaste assim, sem falar dos teus projetos, que a gente já lá vai, não é? Aos Elétricos, ao Fado Lelé, este projeto, o Sleepy Rust, que a gente também já vamos falar sobre ele. O que é que tu trabalhaste assim, ficaste mais assim, após os porquinhos da ilha, trabalhaste mais com a Dina, ou tiveste assim, trabalhaste com mais alguém, assim, a tempo inteiro? Não, musicalmente foi só com a Dina em termos de produção de espetáculos, e agenciamento é que trabalhei com muita gente. Pois, porque tu muitas festas. Exatamente. Tu, entretanto, fizeste uma empresa sim, fundei management, com outras pessoas a Espanta Espíritos, que dura até hoje, que nos últimos anos tem estado essencialmente a fazer a programação e a produção de espetáculos no teatro no Conselho da Amadora. Continuamos a fazer também concertos um bocado por toda a parte, mas nos últimos 5 anos tem sido essencialmente a gestão de um auditório. Sim. Portanto, é isso que temos feito. Mas trabalhei no agenciamento e no management de muitos grupos e na produção de muitos eventos. Dizia alguns grupos Pelas Espanta Espíritos, quem passou? Os Corvos, os Pesticida, olha, com o Orlando. Trabalhei com o Orlando, que já foi entrevistado por ti, não é? O Orlando Cohen. É um bacana. Quando trabalhámos com os Pestes, o Orlando estava lá. O Orlando tinha vindo de Inglaterra, e pronto, trabalhámos com Pesticida, trabalhámos com Corvos, trabalhámos com a Dina, trabalhámos com Sexto Sentido, trabalhámos, sei lá, com os 70. Pois tiveram uma quantidade de bandas, exato. Com Rosa Negra, enfim. Pois. E também com as tuas bandas, né? Também tu auto-agencias-te, né? Ou entregas isso a outras pessoas, os teus projetos? Não, geralmente eu auto-agencio. Eu nunca pensei, quando eu comecei a tocar, que iria fazer agenciamento. Veio para mim também por acaso. Pois, nunca pensei que iria fazer, mas pronto. Sim, mas tu também és um tipo de contactos, pá, e foste desbravando por aí também. Acho que fizeste muito bem, pá. Em determinada altura foi juntar os contactos que tinha feito e ver o que é que eu podia fazer com outros grupos também. E sim, foi um bocado isso, saber como é que eu podia gerir isso da melhor maneira. Pois, olha lá uma coisa, e os Elétricos, como é que foi? Os Elétricos, boa pergunta. Como é que aquilo começou? Olha, eu sei como é que começou. O meu amigo José Natário, que agora está no Brasil, pianista, falou-me de uma rapariga que cantava muito bem, tinha uma voz muito original, porque eu andava à procura de uma cantora para cantar clássicos de música portuguesa em 3 ou 4 eventos, e queria formar uma banda para isso. Tinha sido uma encomenda de um produtor de eventos, foi uma coisa assim. E o José Natário falou-me da Maria João Gaspar, que foi a vocalista dos Elétricos. Então eu conheci a Maria João Gaspar, comecei a ensaiar com ela, fizemos aqueles eventos, e quando estávamos a fazer os eventos, porque ela tinha uma voz invulgar em relação àquilo que é o registro feminino de vozes em Portugal, eu pensei, por que não juntar isto e fazer uma banda inspirada neste contexto, mas com originais, e comecei a cozinhar arranjos, ideias, comecei a mostrar temas à Maria João, e depois pensava, era de arranjar um baixista para isto, ou um contrabaixista, até que um dia eu ia a caminho do O'Gillens, do bar irlandês, no Castro de Bré, ia de carro a descer a rua do Ucrim, e quem é que eu vejo a subir a calçada? O Nuno Faria, que já o conheci dos Afonsinhos do Condado. Sim, dos Afonsinhos do Condado, é isso. O Nuno Faria, que hoje toca com o Orlando Cohen, naquela banda que ele tem solo, aquele projeto de instrumentais, não é? Então parei o carro, Faria, estás bom, pá? Então, olha, vou tocar ali ao hotel do Bairro Alto, disse-me Faria, com o Alex.
Daqui a bocado vou lá ver. Então, quando chegou a hora do concerto, eles fui lá ver eles a tocarem no hotel do Bairro Alto, clássicos de jazz. Às tantas olho para o Faria e ele está a tocar contrabaixo. Eu pensei, por que não convidar o Faria para se juntar a mim e à Maria João? De maneira que criámos um núcleo de guitarra, contrabaixo e voz, começámos a tocar. Entretanto, depois, o Faria disse que a filha dele tinha um namorado que era baterista, o Luís Gaspar, apareceu o Luís Gaspar, fizemos um ensaio, aquilo correu bem, e mais tarde chegou o André Lentilhas no banjo e pronto, os elétricos começaram assim, basicamente. Eu cheguei a ver ao vivo e aquilo era muito a porreiro, pá. Era festivo, Na altura foi giro, não tive o resultado que eu queria em termos de uma quantidade maior de concertos. Sim, eu vinha mal habituado com a Dina e com os porquinhos da Hilda. Foi giro porque ter uma hipótese de produzir um disco e trabalhar com a Sony Music. Na altura pensava que já estava farto de multinacionais, mas na altura a Sony Music nos trouxe interessado e chegámos a acordo e fizemos o contrato para o disco. Ao ter trabalhado com a Sony também conheci pessoas interessantes do meio musical e conseguimos fazer também um musical de 20 minutos, meia hora, que passou na RTP2 e que ainda hoje está no YouTube. Portanto, um musical mesmo com 5 ou 6 temas dos elétricos. Fizemos alguns concertos, mas não foi... Não chegaram a ter nenhum tema em telenovela ou por aí fora? Chegámos. Os elétricos tiveram em 2 telenovelas. No disco de estreia tive também a hipótese de conseguir, o Nuno Faria falou com o Rui Reininho, do GNR, que então o Reininho veio fazer um dueto com a Maria João na Boate do Estoril. Há uma faixa do disco chamada A Boate do Estoril, que tem a participação do Rui Reininho, e foi para mim um prazer e uma alegria enorme trabalhar com o Rui Reininho, porque o GNR são a minha banda favorita de bandas rock portuguesa, a banda que eu sempre gostei mais são o GNR. Eu sou um grande admirador das atitudes do Reininho, daquelas letras meio psicadélicas. Sim. A maneira como ele interpreta a voz dele, acho que ele é totalmente alternativa em tudo e é um personagem que eu admiro. Foi a banda que eu vi mais ao vivo, foi o GNR. Eu curto muito do Reininho. Ele está-se eu também. Está-se a marimbar, ele faz a cena que tem que ser feita, estás a ver? Precisamente. Ele é como é e está bate as palminhas assim de lado e siga. Eu gosto muito da cena, da atitude do gajo. Eu tive quando eles gravaram aquele álbum ao vivo no Coliseu, eu estive lá, aquilo foram 2 datas e eu estive numa das datas, que foi um grande concerto e tenho um vinil desse. Eu não estive no Coliseu, mas estive no estádio de Alvalade, quando eles tiveram um êxito enorme com o álbum Rock in Rio. Fizeram um concerto no estádio de Alvalade. Eu estive lá, mas sabes, quando o Nuno Faria me disse, olha Miguel, o manager dele confirmou, o Reininho veio aparecer lá no estúdio, ele ouviu uma maquete da canção, achou giro, ele veio lá cantar com o João. É? Bem, eu pensei, vamos cá ver o que é que isto vai dar, isto vai ser a convaiada total em estúdio. Mas depois o Rui apareceu, tivemos a jantar lá em Sintra, o estúdio em Sintra, e ele em estúdio, muito tranquilo, muito seguro de si, 3, 4 takes, montou-se logo o take ideal, ele percebeu o contexto da canção, a atitude que era necessário ter. Foi tranquilíssimo trabalhar com ele em estúdio. É um indivíduo extremamente educado, acessível. Gostei de o conhecer e trabalhar com ele. Olha, eu vou passar aqui um tema então dos elétricos, já que estamos a falar neles, vamos passar aqui elétricos. Isto também os elétricos durou pouco tempo, não foi? Foi para aí quê? 3 anos, olha, não? Para aí 3, 4 anos, sim, não foi mais do que isso. O disco saiu em 2010 ou 2011 e tipo em 2013 ou 2014 a banda estava a desmembrar-se. Foi uma experiência curta, mas musicalmente foi interessante. Foi uma fase gira da minha vida. Mas foi o quê? Teve a ver com vários projetos e não tinham tempo já para ensaiar, nem para fazer música? Teve a ver acima de tudo pelo seguinte, porque as pessoas pensam, há músicos que pensam que lá por estar numa multinacional, que agora é tudo deles, que agora somos reis do mundo e que vamos ser famosos em Hollywood, é preciso trabalhar. Portanto, os elétricos estiveram muito bem quando do zero chegam a uma multinacional e metem um álbum cá fora e começam a fazer concertos, é isso que se pretende. Mas depois é preciso trabalhar e às vezes trabalhar ainda mais, tem que se puxar a carroça. Para-se puxar a carroça, para. Houve uma determinada altura, quem andava a puxar a carroça era eu, mas ninguém puxava. Há uma coisa que eu noto, Miguel. Eu sou um gajo que gosto muito de trabalhar, gosto muito de ensaiar.
Eu para mim ensaiava todos os dias, estás a ver? Mas há malta que não, que associa a banda só a ter os dividendos. Mas, ó Bill, eu com os elétricos cheguei ao ponto que eu queria marcar um ensaio nos próximos 15 dias, ninguém podia. Era assim, tinham todos compromissos. Um tinha que ir ao dentista, o outro tinha que ir para o Algarve, o outro vai comer às compras, outros não sei o quê. Eu fiquei saturado e... Pois assim é difícil. É melhor acabar com isto, cada um seja o seu caminho. Então, olha, vamos passar aqui os elétricos, o meu Lulu. Vou passar aí, tá bem? Então vá, até já, Miguel. Até já. Boa. Até já. Chega-se ao pé para saudar. Há tanto que suspira por mim, e até uiva assim. Lulu, 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 Lulu. Esculpadinho, todo janota, sai à rua de patriota. Língua de fora, acaba a abanar na limusine que nos vem buscar. Lulu, Lulu, ai é tão giro o meu Lulu, Lulu, Lulu. Eu gosto tanto do meu Lulu, Lulu, Lulu. Não há cãozinho como tu, ó mocinho mais lindo, I love you. Tenho meia-dias na mansão e um Ambrósio para conduzir. Ai, acelera-me o coração e o Lulu sempre a sorrir. Lulu, Lulu, ai é tão giro o meu Lulu, Lulu, Lulu. Eu gosto tanto do meu Lulu, Lulu, Lulu. Não há cãozinho como tu, ó mocinho mais lindo, I love you. Quero que me levem à lua e a Júpiter também. Vai pra casota, a dona já vem. Lulu, 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 Lulu. Ora bem, Lulu. Miguel, estávamos aqui a ouvir o Lulu. Isto foi no 5 para a meia-noite. Olha lá, isto aqui foi a meio da vossa... Estavam no auge ou já estavam para acabar os elétricos? Não, ainda estávamos em pleno funcionamento. O meu Lulu até foi um single que saiu a seguir ao primeiro álbum. Portanto, o meu Lulu não está no primeiro disco dos elétricos, que se chama também Os Elétricos, já saiu depois, ou seja...
nós estávamos a preparar para já apresentar singles daquilo que iria ser o novo álbum dos Elétricos, ou seja, já estávamos a preparar um segundo álbum, uma sequência natural do primeiro disco, portanto estávamos com ideias de continuar aí nessa altura. Então depois surge o Fado Lelé, não é? Sim, aliás, Fado Lelé surgiu ainda quando eu estava nos Elétricos, porque eu não estava totalmente satisfeito com os Elétricos. Tinha descoberto uma paixão nova na minha vida, que era o ukulele. Comecei a tocar o ukulele, primeiro por paródia, depois conheci um músico que tocava muito bem o ukulele, que me explicou muita técnica do ukulele e como extrair o melhor som do ukulele. Eu pus-me a explorar o ukulele, a fazer o ukulele passar pelos pedais, como habitualmente se faz com as guitarras elétricas, experimentar outra amplificação, e pensei em formar um projeto em que tivesse como sonoridade essencial, portanto, o som do ukulele. Que Fado Lelé nasce assim. Ao princípio, Fado Lelé era um trio, era eu, o músico Hildebrando Soares e a Maria João, que era vocalista dos Elétricos. Vocês tinham outro nome, não era? Ou não? Não, foi sempre Fado Lelé, foi sempre Fado Lelé. Sempre foi Fado Lelé. Depois, aquilo desmembrou-se, o trio desmembrou-se e eu decidi formar Fado Lelé, e sobretudo quando conhecemos Ana Castelo, quando eu conheci Ana Castelo, que é hoje a atual vocalista de Fado Lelé. Estava aqui a Teresa Rosado a mandar um beijinho para a Ana Castelo. Ótimo. Conhece pessoalmente. Entregue. Foi só com a Ana Castelo que Fado Lelé conseguiu dar o salto, porque ela é uma cantora e ela é um músico também, ela não canta só, ela de composição e é versátil, é versátil. Exato, adapta-se muito bem, e com ela é que houve a dinâmica também certa para a banda conseguir fazer qualquer coisa, progredir, ensaiar, chegar aos discos, fazer espetáculos por aí fora. Olha, o Zé Leão está aqui a dizer que o ukulele é o filho americano do cavaquinho. O que é que tens a dizer sobre isso? Muito provavelmente. Eu já li muita coisa sobre a origem do ukulele e já ouvi muitas histórias. O mais comum e aquilo que eu conheço é mais ou menos assim: imigrantes portugueses vindos oriundos da Madeira, penso eu, ou dos Açores, ou de ambas as ilhas, costumavam ir trabalhar para a apanha da cana-de-açúcar no Havaí. Quando chegaram ao Havaí, alguns levavam cavaquinhos. Há quem diga que era cavaquinho, outros dizem que era um machete, que é uma guitarra, que é um instrumento ainda mais pequeno que o cavaquinho, de origem madeirense. Chegaram ao Havaí, punham-se a tocar a música tradicional portuguesa, com aquela técnica dita do rasganço, com a mão direita, a sacudir muito. E as pessoas do Havaí, os nativos do Havaí, achavam muita graça àquilo e diziam que o homem estava a sacudir as pulgas. Portanto, o homem tocava daquela maneira porque estava com pulgas e estava a sacudir as pulgas. De maneira que a palavra ukulele significa pulga saltitante. Uma pulga que anda aos pulos. Estás a ver? E é daí. Os portugueses estão em todas. Os portugueses estão em todas, completamente. Então, o nosso Presidente da República que o diga, não é? Ele passa a vida em todas. Ele anda em todas. Ele é o português típico. Os nativos do Havaí gostaram tanto do cavaquinho ou do machete, estamos na dúvida, só que tinha um problema. Eles não sabiam como fabricar cordas de arame, cordas de metal. Então, o que eles tinham era fios de pesca. Adaptaram os fios de pesca ao cavaquinho e é assim que aparece pouco depois o ukulele, não é? É daí o ukulele ter cordas de nylon e não cordas de metal como os instrumentos tradicionais portugueses. Eu já tinha, pronto, já sabia mais ou menos que tinha uma variante do cavaquinho, mas não sabia essa história. Na década de 40, nos Estados Unidos, houve um boom incrível do ukulele. Só que, entretanto, esse boom parou, porque apareceu o rock and roll e a guitarra elétrica ocupa o espaço das pessoas. E o ukulele desapareceu um bocado. Mas depois, mais tarde, o ukulele apareceu, porque até nas orquestras de jazz havia um tocador do ukulele e na praia as pessoas levavam ukuleles, era um instrumento que estava antes de 54, 55, quando aparece Bilal e os primeiros discos de rock and roll, não é? Toda a gente tocava o ukulele nos Estados Unidos, era assim uma coisa muito comum. Eu por acaso eu sei pouca coisa, mas desenrasco-me, é tipo cavaquinho, sim. Estás a ver? Mas tu aplicaste um bocado, foste mais a fundo e fizeste bem. Tu também tocas que não é bem um ukulele, é um pouco maior, não é? Também tens uma que é uma variante, não é?
Ou estou a fazer confusão? Atenção que eu uso um ukulele barítono. Usava, exatamente, que é o... Mas eu uso um ukulele barítono que é um bocado maior, não é? Bocado maior que o chamado ukulele soprano, ou um ukulele tenor, que é uma... Quando as pessoas falam em ukulele, pensam sempre naqueles ukuleles mais pequeninos, não é? O soprano, o ukulele tenor. Eu uso o ukulele barítono, que é um bocado maior e um bocadinho mais grande. Olha, vocês gravaram quantos discos, Fado Lelé? Fado Lelé até agora gravou 2 álbuns. 2 álbuns. E vocês... Antes dos 2 álbuns tivemos a sorte de ter a nossa maquete na Antena 1. Pois, sim. E já tocávamos na Antena 1. Sim. E também, houve uma vez, eu não sou assim muito de olhar para a televisão portuguesa, sou sincero. Eu vejo as notícias e pouco mais de televisão, gosto mais de ver outras coisas. Mas houve uma vez que vi, foi numa telenovela qualquer, uma coisa assim, uma série qualquer, e vi a música do Fado Lelé a dar com grande destaque. Eu não me recordo qual é que foi, mas o Fado Lelé teve em telenovela também, não teve? O som? O Fado Lelé teve pelo menos até hoje em algumas 5 novelas. Tivemos 5. Pois, exatamente. 4 ou 5, penso que foram 5 temas em novelas. E também tive a ouvir algumas coisas. Vocês também fazem uma abordagem diferente a músicas portuguesas antigas, não é? Sim, o Fado Lelé tem um bocado um conceito world music e festa de música popular. Nós vamos buscar influências ao jazz manouche, ao rockabilly, pomos coisas de reggae. Portanto, do fado, o que é que nós temos? É sobretudo melodias e letras, porque depois, ritmicamente e em termos de arranjos, vamos buscar coisas, andamos à volta do mundo, temos temas mais virados para samba, temos temas para manouche, temos temas tipicamente country music, e tentamos ter a nossa própria sonoridade, e pronto, não tem sido um caminho fácil para Fado Lelé, não tem sido, mas a pouco e pouco lá temos feito algumas coisas. Exato. Olha, estava aqui a Teresa a falar no Fado Lelé com o Amor Limão, e é exatamente o que a gente vai ouvir a seguir. Ok. Então vá, então até já. Vamos ouvir então o Fado Lelé, Amor Limão. Noutro dia sem o meu marido, meio totó, na farinha Amparo. É só cantigas, gargantei, gargalo, foi para a bola, voltou armado em galo. Baixa a Cristo, ó Cristiano, eu já te calo. Amor limão, ai que é conversa azeda. Amor limão, ai que eu estou-me a passar. E voarão muitos tachos e panelas. Hoje cá em casa vai tudo voar. Farta deste fado ando eu, vai lá tocar e zombas para o camafeu. Se não há batuque vai-se agarrar ao Facebook a comentar futebol. Adeus baby, sou mulher de rock and roll. Amor limão, ai que a conversa azeda. Amor limão, ai que eu estou-me a passar. E voarão muitos tachos e panelas. Hoje cá em casa vai tudo no ar. Amor limão, ai que a conversa azeda. Amor limão, ai que
Ora bem, Miguel, estamos aqui outra vez. Estávamos aqui a falar em off. Deste aqui uma ideia de fazer uma real marreta. Exatamente. Nós já temos falado, nós temos o Rock in Ribeira das Jardas, mas conta lá qual era essa tua a dica que estavas aí a dar do Arraial. Estávamos a imaginar, este ano provavelmente não será possível devido a todos os problemas por causa da pandemia, não é? Que os eventos públicos não temos assim muitas condições para os fazer, mas era giro, através aqui deste grupo dos Marretas, na altura dos Santos Populares, organizar um Arraial de Marretas. Arranjar um espaço, arranjam-se DJs, tu podes ser DJ e mestre de cerimónias também, montar um bar, bifanas, sardinhas, vinho para toda a gente e faz um Arraial específico dos Marretas. Acho que era interessantíssimo, não deve ser muito complicado. Não é? E nós até temos um gajo que é o Leopoldo Marreta, que é o barman. É o barman. Então. E temos. Se ele vai trabalhar sozinho, vai ser um problema. Então, a noite toda. Tem que usar copos de plástico, tem que usar copos de plástico, é para não haver problemas. Olha, o Fato Lelé, quer dizer, vocês ainda continuam, não é? Agora estão em stand-by? Sim, continuamos, vamos tocar sem mim, com uma pessoa a substituir, no dia 12 de junho no Montijo, o próximo espetáculo, e depois em agosto há outro concerto marcado para a Quinta do Conde, e vamos lá ver se isto agora vão começar a haver mais concertos, se a coisa muda significativamente, o panorama muda para voltarmos à normalidade e ao circuito de espetáculos. Mas para já são esses concertos, é no Montijo e na Quinta do Conde. Diz-me uma coisa. Mas de qualquer maneira, sem mim, o Fábio vai tocar sem mim, há outra música substituir. A gente já vamos falar sobre isso, para não estarmos, a gente mais para a frente já vamos falar sobre isso. Sleepy Rust, explica-me lá, eu gosto muito de Sleepy Rust, Ótimo, ainda bem. Gosto muito da forma como. Gosto muito desse tipo de som, para já, não é? É influência americana, não é? Ou nem por isso? Alguma sim. Muita coisa que eu ouço de músicos que eu gosto e venero. Gente como Ray Cooder, os Doors, gente como Muddy Waters, Mas acaba por ser instrumental, não é? Só instrumental. Só instrumental e sempre foi. Sleepy Rust começou quando eu sozinho construí o protótipo de um estúdio no sótão da minha casa. Hoje tenho um estúdio mesmo de casa. Fui no sótão, juntei lá material de gravação e comecei a gravar umas coisas e sem querer, não é que eu quisesse, produzi um primeiro EP com 3 temas e decidi editá-lo, fazer edição digital. E quando eu estava a meio do EP, uma das pessoas que me apareceu lá para visitar, que eu voltei meio a vir ter comigo para ver o que é que eu estou a fazer, era o meu filho Afonso, que na altura tinha 17 anos, e depois de ouvir, pai, está giro, então o que é que vais fazer? Nada de especial, vou editar isto. Então não vais fazer nada ao vivo? Não tenho banda, não estou a pensar em tocar isto ao vivo. Então, mas eu posso me juntar a ti e arranjamos depois mais músicos se formamos uma banda. Portanto, mais uma vez, quem teve a ideia de pôr Sleepy Rust na estrada foi o meu filho, o Afonso. Então, a partir daí começamos a ensaiar os dois. Depois eu fiz o convite ao Luís Gaspar, com quem eu tinha tocado já nos Elétricos e que teve nos primeiros tempos em Fado Lelé. O Gaspar também começou a tocar connosco. Então, passados uns tempos, preparámos um segundo EP, que já teve edição tanto digital como física, em CD, e tirámos 15 dias das nossas vidas para fazer uma tour. Então fizemos, penso que foi 7 ou 8 espetáculos, tocámos em Lisboa, no Antigo Tradicional Bar, fomos para Castro Verde, fomos para Olhão, nos Docas, onde tocámos no Cantaloupe, tocámos também na Mala Posta, tocámos no Dom João V na Damaia, e depois, quando fizemos o concerto da Damaia, fechámos a loja, o Gaspar foi para casa, eu e o meu filho, a seguir às 6 da manhã, estávamos a apanhar o avião para Londres, e fomos, curtir
os efeitos dessa tour de 15 dias para Londres, voltámos uma semana depois, e depois nunca mais fizemos nada com Sleepy Rust, ou seja, foi uma aventura das nossas vidas em que fizemos só aquela tour. Fizeram só aquela cena. Mas, e o vídeo está espetacular, eu já vou passar o vídeo, O vídeo, quem é que faz os teus vídeos? É sempre a mesma pessoa? Atenção que o vídeo... É o vídeo, não sei qual é o vídeo do Naranayá, eventualmente. Exatamente. Pronto. Nessa altura, a banda já não estava a tocar quando eu fiz esse vídeo, já tínhamos fechado a loja. Isto é uma coisa posterior ao Sleepy Rust enquanto banda. De maneira que esse vídeo, eu gravei esse tema com quem? Com o Beto Garcia na bateria, no baixo o Luciano Barros, meus amigos e profissionais de longa data. Pois. Eu fiz guitarras e teclas e a Isabel Rato veio colocar voz nesse tema e eu decidi. Foi mesmo o último registro de Sleepy Rust. Tinha esse tema já está pronto. Está espetacular, pá. Eu já vou passar aí. Está com uma grande onda. Tu quantas guitarras é que tu tens? Olha, eu da última vez que contei, eu ia com 27 ou 28. Só que eu depois dei duas, acho que já dei 3 ao meu filho. Entretanto, ele comprou outras também. Eu comprei mais. Devo ter 20 e tais. Não sei ao certo, talvez 25, 24 neste momento. Eu noto que tu, neste projeto do Sleepy Rust, usas guitarras já vintage, não é? Ou não? É assim, um dos problemas de Sleepy Rust, precisamente, é que aquilo consoante os temas eu mudava de guitarra e nós não tínhamos roadies. Eu lembro que quando fizemos aquela tour, eu da minha parte eu levava 7 guitarras, que era ridículo. Quer dizer, não era ridículo. Não, é o que é. Uma estava afinada em sol aberto, outra era uma guitarra só com 3 cordas, que também tinha outra afinação, que só entrava numa música. Depois tinha 2 guitarras. E depois tinha uma subexcelente, não fosse eu partir uma corda, nos roadies. Era uma quantidade enorme de... Mas em Sleepy Rust eu usei vários tipos de guitarras. Eu lembro que em estúdio usei guitarras de Dani Electro, que eu gosto muito, tenho 2. Guitarras vintage eu tenho só 2 ou 3. Tenho uma Telecaster de 78, ou seja, é bem antiga. Usei vários, mas se não são vintage, pelo menos são réplicas das guitarras vintage que tentam ter aquela sonoridade mais tradicional, não é? Que é uma coisa que em Sleepy Rust eu procurei um bocado. Sim. Olha, Miguel, eu vou passar então agora aqui Sleepy Rust claro. E a gente já voltamos à conversa. Está certo. Ok. Para finalizarmos aqui tu és um tipo à maneira, és muito simpático. Eu gosto muito de ti, és um gajo muito fixe. Obrigado. É sempre um prazer falar contigo e conviver contigo. É recíproco, sabes como é que é. Então vou passar aí Sleepy Rust. Okay. Até já.
Ora bem, já cá estamos, ó Miguel. Olha, o Zé Leão estava aqui a dizer que é uma Gretsch. Não é uma Gretsch, é uma Epiphone. Eu perguntei aqui ao Miguel. Epiphone Wildcat, é o nome do modelo, sim. Epá, e digo-te uma coisa, eu estava aqui a ver os comentários e é unânime que epá, este Sleepy Rust, isto aqui é brutal. Eu acho que está muito bom. Está internacional, estás a ver? Obrigado. Está avançando internacional. Aliás, todos os projetos estão internacionais. Mas este, epá, sabes que o instrumental é um nicho diferente. Que é intemporal. É o meu problema e é o teu e é o teu. A gente faz música instrumental. É que a música instrumental é considerada um nicho. Na realidade não é um nicho. É considerado um nicho. Ter música instrumental de uma maneira geral a tocar na rádio é uma coisa muito difícil, muito complicada. Mas depois admiram-se que temas instrumentais tenham ficado célebres no mundo. Temas de Chedas, como o Apache, temas como o Samba Pati do Santana, são instrumentais e temas como um magnífico que marcou a minha infância, o One Step Beyond dos Madness. Era um formidável instrumental de dança. Os Pink Floyd têm instrumentais também brutais. Também, mas há sempre um preconceito grande. É verdade. É instrumental, não, queremos só coisas cantadas, é instrumental, não passamos. Isso é verdade. Limita muito. Eu tenho muitas músicas instrumentais tenho-as guardadas. Pronto, vou gravando. Pois é o que acontece na maior parte dos casos. Vamos estar ao trabalho de produzir para quê? Depois não vai a lado nenhum. É um bocado isso. O destino é a gaveta. Miguel, agora vamos falar de uma coisa chata. Eu não sei se tu queres falar ou não, mas eu acho que tu estás a passar uma cena difícil, estás a ver? Os marretas não sabem, mas tu tiveste um problema de saúde, mas num AVC, não é? Foi um AVC que tu tiveste, não é? E estás um bocado impossibilitado de tocar guitarra, que é uma coisa que tu adoras, não é? Diz-me uma coisa, diz-me como é que tu lidas com a situação? Como é que estás a lidar com a situação? Como é que... Estou a lidar com a situação indo todos os dias para a fisioterapia, esforçando-me o mais possível na fisioterapia, não pensando muito no assunto. Eu não estou um bocado impossibilitado de tocar guitarra, eu estou totalmente impossibilitado de tocar guitarra, porque o AVC afetou o meu lado esquerdo quase todo, pé, perna, mão esquerda, braço esquerdo. Obviamente que estou melhor do que já estive. Eu passei por um período de quase 6 meses numa cadeira de rodas, sem andar no hospital. Hoje já consigo andar, consigo conduzir, consigo mexer alguma coisa à mão esquerda, ter alguns movimentos, mas estou ainda longe de ter uma mão esquerda igual à mão direita, quanto mais ter a mão esquerda que tinha treinada de vários anos de tocar, não é? Que música é que eu faço agora? Faço com o teclado e com o meu, digamos, home studio em casa, faço tudo através de teclado e computador, programo as coisas. Que agora tocar guitarra, tocar ukulele, não posso tocar, não. Continuar a investir na fisioterapia. Sim, mas isso vais conseguir porque tu és um tipo lutador, pá, e tu mereces tudo, estás a ver? Obrigado, vamos ver, pelo menos estou a fazer fisioterapia para isso, não é? Sim. Eu já sabia disso, é sempre um bocado chato falar sobre estes assuntos, mas eu acho que a malta está a ouvir e para terem noção do teu calibre, estás a ver? Eu acho que era também importante saberem que tu estás a passar uma fase difícil, já foi pior, é verdade. E tu mesmo assim consegues não perder o nível, estás a ver? Mantens-te firme, estás a ver? Isso é de louvar, pá. Isso é uma cena excepcional. Não há muito a fazer, ou seja, cada conquista que se consegue recuperar no AVC é já uma coisa boa, ou seja, sim. Eu hoje consigo agarrar as minhas chaves do carro com a mão esquerda e há um mês atrás não conseguia. Pois.
É melhor do que há um mês atrás, é relativizar a situação. Sim. Pá, isso também quando conseguires utilizar, porque o teu problema é usar o polegar, não é? Quando falo a nível da guitarra, não é? É ter a força no polegar, não é? Sobretudo fazer com que o polegar mexa e faça oposição aos outros dedos, ou seja, o polegar em oposição aos outros 4 dedos para conseguir segurar o braço e tocar, não é? Pois. E depois ter mais força também na mão, nos dedos em si, ter a mesma força que tem na mão direita, mas vamos continuar. Exatamente. Não muito nisso. Exatamente. E tu tens feito letras, fazes sempre letras, não é? Estás sempre a escrever, ou nem por isso? Sim. Olha, há bocado, quando estavas a falar de letras, eu além da Dina, também trabalhei com a Quinta do Vilo, participei no álbum A Hora das Palmeiras, cheguei a escrever alguns temas para a Quinta do Vilo também. Fixe. Houve durante um tempo um elemento que era que é de Miracintra, que é o Paulo, um guitarrista. Ok. O Paulo. Sim. Tu teve algum tempo com eles, não teve assim muito. Mas eu continuo a escrever coisas, sim, tenho feito música, sobretudo instrumental em casa. Já consigo produzir aqui umas coisas. Sim. Isso, pronto, exatamente. Tu continuas a ter encomendas de música, etc. Não é? Tu costumas ter... Fiz há pouco tempo uma música para uma peça de teatro infantil de um grupo do Montijo, que brevemente vai ser levada à cena. São 3 temas para aquela peça. Portanto, compus tudo e escrevi tudo. Fiz um jingle também para uma rádio. Tenho feito algumas coisas, sim. Estou a preparar projetos. Sobretudo instrumentais, explorar mais eletrónica e outros sons. Pois, exatamente. Aliás, olha, o Frank Zappa houve uma altura que só fazia, o pessoal não percebia bem aquilo, mas o gajo fazia, o gajo foi dos primeiros a usar midis e não sei o quê, não é? O Frank Zappa fazia tudo. Não é? O gajo tem cenas que é só aquilo, um gajo ouve aquilo uma vez, aquilo soa esquisito, depois ouves a segunda, já é bom, mas aquilo às tantas já faz parte, não é? Mas o Frank Zappa é um exemplo de versatilidade. O gajo é um gajo muito versátil no estúdio. É para usar e siga. Pois, mas o Frank Zappa é daquelas pessoas que fazem tudo e ele passou a vida a fazer coisas. Que a obra dele, a hora do Zappa, são que alguns 60 ou 70 álbuns. Pois, sim. Ele chegava a lançar 3 álbuns por ano. Aquilo era uma coisa assim. Ele não fazia outra coisa senão fazer música e gravar música. Era um obcecado pelo trabalho. Exatamente. Mas pronto, ainda bem que eu era. Exato. Olha, Miguel, foi muito bom falar contigo, pá. Prazer foi todo meu. E sabes que podes sempre contar comigo para o que for preciso. Já tenho dito isso há muito tempo. Tu tiveste uma altura numa cama, sem te mexeres, não foi? Num hospital, uma cena complicada. Foi. E agora estás aí, já é uma vitória, estás a ver? Já conduzes, portanto, isto é uma questão de tempo. Mas de qualquer maneira, sempre precisares da minha ajuda, do meu apoio, podes contar comigo. Olha, muito obrigado, Billy. Olha, é receber qualquer coisa que eu faço. Pois olha, e já agora aproveito para dizer à malta que tu vais produzir aí o nosso próximo single. Temos estado a trabalhar. Eu acho que o Álvaro já tem uma data, depois eu falo contigo, não vou falar agora aqui, mas acho que o Álvaro, eu amanhã já consigo saber melhor. Um grande abraço, Miguel. A gente, entretanto, vamos finalizar com mais uma música de Fado Leléu, que é um Karma. É um karma. E olha, um grande abraço, pá. Foi um prazer ter-te aqui. Um abraço e já agora um abraço a toda a malta dos Marretas que tem estado aqui a ouvir e que deixam comentários. Aliás, eu a teu convite também já aderi a este grupo aqui aos Marretas e acho giro aquilo que se passa aqui, saudável toda esta interação, este convívio todo. Um abraço para toda a malta que está a ouvir. É verdade. Já agora aproveito para dizer, os Mostarda no Prego foram poucas vezes. Tiveram poucas situações, foram à TV, à rádio, e foi tudo com a tua ajuda, pá. Eu tenho que dizer isto. Tu além de seres um grande músico, também és um empresário que não brinca em serviço, estás a ver? E isso é para fazer, Eu aprecio muito isso nas pessoas, o profissionalismo, estás a ver? Obrigado. Um gajo quando tem que fazer, tem que fazer.
Olha, imagina, olha eu aqui, estás a ver? Eu nunca pensei que alguma vez estivesse aqui a falar com marretas, estás a ver? Estou aqui a falar contigo, estou com filmes à minha frente, tenho vários programas, eu não tirei curso nenhum, pá, estou aqui, vai fazer amanhã 3 meses, todos os dias, só falhei 2 ou 3 vezes, foi por causa de ensaios. E uma vez que fiquei sem internet, foi quando mudei da Vodafone para a Mel. Porque eu tinha internet a carvão, estás a ver? Sim. Pá, um gajo tem que estar... Quando é para ser feito, tem que ser feito, é mesmo assim, é fazer o que é para fazer. Exato, pá, exato. Bem, Miguel, olha, um grande abraço, as tuas melhoras, continua aí na força. E pá, e é assim, olha, um grande abraço mais uma vez. Hein? Abraço, muito obrigado. Espera aí, não desligas que eu ainda já me despeço. Fica já aqui a despedidos dos marretas. Tchau, marretas, okay. Até já. Espera aí. Sebastião do Nevoeiro, mais rato do que um sorrateiro, e tem 2 pezinhos de lã. Ou chega hoje ou vem amanhã. Zero enguiço, Maria sorte, bota fé nisso, ó joker bobo da corte. Oh mãe, ai que sina que a gente tem. Oh mãe, é um karma que vai e vem. Sabe quando, como e quem apanha o trem para a lua, volta na falua de Belém. Olho de boi, negro gato, ferradura à porta, cigano e sapo, fada madrinha, a vida é uma roleta, tanta raspadinha e uma nota preta, grande galo, mal olhado, azeite e água, quebrando quebrado. Oh mãe, ai que sina que a gente tem. Oh mãe, é um karma que vai e vem. Sabe quando, como e quem apanha o trem para a lua, volta na falua de Belém. Zambabambe, zambabambololo, zerumbebambayambe, zambabambe. Oh mãe, ai que sina que a gente tem. Oh mãe, é um karma que vai e vem. Oh mãe, ai que sina que a gente tem. Oh mãe, é um karma que vai e vem. É um karma que vai, é um karma que vem. Oh mãe, é um karma que vai, é um karma que vem. Ai que sina que a gente tem. É um karma que vai, é um karma que vem. Oh mãe, é um karma que vai, é um karma que vem. Ai que sina que a gente tem. Ora bem, vamos então, eu vou mandar a emissão abaixo. Foi um prazer falar com o Miguel.
Epá, como eu já tinha dito, ele é um tipo espetacular. Eu vou meter os óculos escuros e vou fazer agora uma sessão de rocalhada a abrir. Vamos gozar o sábado à noite. Portanto, vocês agora têm que, para quem não sabe, têm que voltar ao grupo e procurar pela emissão. E pronto, é isto. Vou só esperar, vou demorar 2 minutos, porque eu tenho que mudar o sistema aqui do programa. É 2 minutos e estou aí outra vez, pá. Depois vamos chamar uns aos outros. Não se esqueçam, voltem ao grupo e procurem pela live e vamos nos divertir. Tenho aqui alguns vídeos e temos música para ouvir, rocalhada e cenas assim. E porquinhos da Hilda também. Epá, então vá, até já, hein? Eu tenho que mandar isto abaixo, que isto vai acabar agora daqui a poucos minutos, já está numa hora e 30, vai acabar agora, portanto vá, até já, não se esqueçam, procurem no grupo e acompanhem sempre Risco Pedido. 1, 2, 3.